Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje teremos o comentários número 6. Então vou ler os comentários no YouTube. Quem comentou no YouTube no episódio anterior que eu li comentários, que foi comentários número 5. Quem comentou lá, vou ler agora neste episódio número 6. E vamos manter sempre essa sequência. Então quem comentar no YouTube neste episódio aqui, que é o comentários número 6, que você está ouvindo agora, eu vou ler quando tiver o comentários número 7. Então vamos sempre fazer assim, tá? Sempre eu vou ler o episódio anterior de comentários, né, no próximo. Então vai ser dessa forma, que eu acho que é legal e dá para todo mundo se planejar até, né? Então vamos lá, vamos ler os comentários então de quem fez o comentário no episódio anterior, número 5 de comentários, tá? Então deixa eu abrir aqui, como eu já falei, minha vista não é das boas, meu monitor aqui não é tão grande assim, então as letrinhas, né, a idade aperta. Minha visão não é das melhores, mas vamos lá, tá? Começando aqui então, vamos pela Susan Kersher. Nossa, espero que eu tenha pronunciado certo, tá? Então Susan comentou o seguinte: sou ouvinte do Spotify, fui membro durante 35 anos, venho de família onde meus avós serviram missão, pais com chamados e tal. Sinto que privatizaram minha vida ao mormonismo. Cumpri todo o currículo mórmon que se espera de um membro. Infelizmente, tudo baseado na mentira e doutrinas falsas e omissões da corporação. As pressões de participação de reuniões, preparar aulas, enviar relatórios de visitas, chamados insuportáveis, frequentar o templo e fazer isso tudo com um sorriso no rosto e com o psicológico arruinado. Hoje estou livre e muito feliz. Longe de tudo, existe vida fora da bolha Mormon. Que comentário maravilhoso, Susan Kersher, espero que eu tenha acertado. Vou até deixar coraçãozinho aqui, né? Não tinha deixado ainda no seu comentário. E sabe o que é? Você falou aqui características que muita gente passa. Só que você colocou um adendo, né? Você colocou algo a mais para reforçar isso. Uma vez eu estava falando, eu já comentei até com alguns episódios passados. Estava falando com meu amigo Marcelo Ribeiro, né, do canal Minha História no Mormonismo. Opa, Mormonismo sem censura. Minha História no Mormonismo é do Tom. Né? Então eu estava falando com o Marcelo do Mormonismo Sem Censura. E a gente estava falando um dia, né, trocando umas mensagens, né, no WhatsApp ali, falando sobre a vida depois do mormonismo. Existe felicidade. Existe uma maneira de você viver que pode ser até muito, mas muito melhor do que você estava lá. Sem amarras, você vive livre. E quando você pega o jeito da coisa, porque às vezes você tem que reaprender a viver fora do mormonismo, aí vira um campo florido, prontinho para ser descoberto e você ter a sua vida muito mais feliz. E o que me chamou a atenção aqui, Susan Kersher, foi o final que você disse, justamente isso. Por isso que eu toquei nesse papo que eu tive com o Marcelo Ribeiro. Você tocou nesse assunto aqui no seu comentário. No finalzinho fala assim, ó: hoje estou livre e muito feliz, longe de tudo isso, existe vida fora da bolha Mormon, e tem sim. Então muito obrigado por seu comentário e contar um pouco a sua história aqui para nós, tá, Susan Kersher? O Flávio comentou o seguinte: vagando pela internet, encontrei um blog muito bom do Carlos Popinhac, um ex-bispo da seita. Tá bom, que talvez você deve estar indicando lá, né? Não conheço, não fui lá. Talvez eu pegue um tempinho para poder dar uma olhada. Obrigado, Flávio, por tá indicando aqui, né? Então vamos agora para o comentário da Ercília Bernardo. Isso, né? Ercília Bernardo. Comentou o seguinte: oi, Paulo, sobre o vídeo de acreditar em Jesus Cristo, eu entendo você. Hoje eu também tenho uma visão completamente diferente de Jesus, inclusive de Deus. Aquele Deus Mormon é bem cruel, só aceita se você fizer tudo, e quando você faz tudo o que ele pede, não acontece nada de bom na nossa vida. Hoje eu não acredito que o Criador de todas as coisas esteja no comando de alguma religião, pois sempre foi comércio e ninguém abriu a mente para isso. É muito triste usarem os ensinamentos de Cristo, que hoje entendo com mais clareza
do que antes. E entendo o que ele ensinou, sempre não confiar no braço do homem, e infelizmente a maioria das pessoas acreditam no homem e ficam presos numa instituição que só trabalham para ficar cada vez mais rica e poderosa, enquanto a vida dos membros padecem sem teto, sem condições de dar uma vida digna para os filhos, para sustentar eles que já têm tudo. Eu falo por mim, mas fico feliz de ter acordado e de agora em diante vou cuidar dos meus filhos que precisam de mim de verdade e dar a eles o tempo que eu perdi lá dentro, deixando minha vida de lado. Obrigado, amigo. Obrigado você, tá, ô Ercília, por ter me chamado aqui de amigo. Com certeza somos amigos sim, tá? Sempre falo que somos amigos e amigas do podcast. Você contou sua história aqui com uma riqueza de detalhes muito, muito grande. E é triste, né? Porque você comentou que lá eles utilizam o ensinamento de Cristo para isso, para benefício de uma própria corporação, e a gente vê isso. E o interessante é que é um DNA que vem desde lá do seu fundador, porque Joseph Smith ele já fazia isso. Ele pegava a história de Cristo, ele colocava o sagrado, né, que veio da cabeça dele, colocava o sagrado para conseguir benefícios pessoais. Até que ele virou uma corporação, né? Virou a corporação, a igreja mórmon, né? Como vocês quiserem chamar. Mas é isso aí. E realmente, a panelinha, né? Você falou uma coisa que remeteu panelinhas. Porque às vezes as pessoas estão lá necessitadas, tal, e doando. Às vezes tem as panelinhas dos mais abastados financeiramente, né? Que às vezes subjugam muito outras pessoas. Também é uma coisa que eu sempre odiei lá dentro. Mas obrigado por você ter compartilhado a sua história e ter falado também, principalmente, que agora você vai pensar mais nos seus filhos para que eles não percam o tempo, né, que você alega que você perdeu lá. E o interessante é nunca leva essa culpa, viu, Ercília? Você não perdeu tempo, sabe por quê? A gente estava querendo preencher algo na nossa vida e apareceu a Corporação Mórmon na nossa frente. Então a gente vai lá, tal. O ruim, esse é o problema, né? A gente sai da corporação e leva a culpa, a pedra nas costas sai com a gente. E esse não é legal, não temos culpa. Nunca leve essa culpa, tá? Eu acho que não é legal e fico feliz de você ter reconhecido uma vida fora do mormonismo, agora cuidando dos seus filhos e aproveitando o que você deveria ter aproveitado mais, tá? E vivendo da sua maneira, cuidando da sua família, entre aspas, muita coisa que você falou, tá? Muito obrigado por seu comentário. Aqui tem outro comentário do Flávio, acho que é o mesmo Flávio que eu li lá atrás, né? Mas vou ler também aqui, ó. Vamos ver o que você falou. Flávio Ferreira, você colocou o seu nome, né? Quando conheci a corporação não sabia nada sobre as mentiras e tudo mais. Hoje sou muito feliz por estarmos na era da informação e termos acesso às verdades sobre a corporação. É isso mesmo, né? Estamos num momento na humanidade, digamos assim, que a informação ela tá na palma da sua mão, de verdade. Coisas que lá atrás, Einstein para trás, os caras nem imaginavam, talvez um dia, mas agora a gente tem informação na palma da mão, como diz o ditado. Informação na palma da minha mão, e tá aí. Então fica muito difícil ocultar coisas, né? Então a Corporação Mórmon, ela vai ficar, por exemplo, falando da Corporação Mórmon, ela vai ficar cada vez mais em evidência, às vezes sabe que agora não tem mais como esconder um monte de coisa, por isso que ela tá liberando um pouquinho das histórias agora, né? E é assim, não tem jeito, tá? Vamos lá agora pro próximo. Ailton Lima comentou: sou novo no canal e gostaria de saber se você pretende contar seu testemunho em detalhes da sua saída da religião. Ailton Lima, tem alguns episódios que eu já falei, sim, a respeito da minha vida na igreja até, né? Se eu não me engano, lá para trás tem alguns episódios que falam assim, quando eu era da primária, quando eu era dos jovens, quando, sabe, tem assim um episódio atrás do outro, que eu fiz uns 4 ou 5 episódios falando de cada fase. Mas nunca é demais, até por causa de pessoas novas como você que está entrando no podcast, ou seja, pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo próprio YouTube. Eu sei que compensa falar novamente, às vezes a gente fala de uma outra maneira até mais legal, tá? Da compreensão. Então eu vou tocar novamente nisso. Obrigado por você ter comentado sobre isso. Também vou deixar coraçãozinho no seu comentário, que eu também vi que não tinha deixado, tá? Vamos lá. O próximo comentário é do Marcelo Cavalcante. Ele disse o seguinte:
Gente, sem essa expressão de corrente, basta, né? Corrente é sinônimo de prisão também. Aliás, acredito que já nos libertamos de uma quando saímos da corporação Mórmon. E certeza que não queremos nos acorrentar mais em nenhuma. O termo mais coerente talvez seja movimento. Sim, o movimento dos desigrejados. Ora, onde há uns que ainda acreditam em Deus, Jesus Cristo, no Espírito Santo, ora outros não. No entanto, assim vamos criando afinidade e compatibilidade de pensamentos e ideias. Sabemos que ninguém aqui quer ser o dono da verdade. A única coisa que sabemos é que este modelo aí do cristianismo implantado há séculos e séculos não tem dado certo, por diversos motivos, até porque foi criada por homens não inspirados pela deidade. E uma vez sabendo disso, e até mesmo por ter sofrido lá dentro, ou seja, desses arrependimentos capitalistas disfarçados de casa de Deus, que direto ou indiretamente lá nós fomos abatidos pelas suas artimanhas de doutrinas e dogmas. Podemos sim tocar a nossa vida em frente com mais lucidez, sem cair mais nas lorotas dos seus pseudos líderes religiosos. Obrigado por seu comentário aqui, Marcelo Cavalcante. No início que você falou, sem essa de corrente, né, para não ser aprisionado, eu até entendo o que você falou aqui, viu, Marcelo? Mas quando a gente fala que aqui é uma corrente do bem, na verdade é uma coisa bem carinhosa que a gente quer tratar um outro, aquela empatia, sabe? Porque quando a gente falava na corporação Mórmon, a empatia de lá, é aquela assim, eu pego na sua mão, mas vou te soltar se você não acreditar no mesmo que eu. Lá é assim. Se a gente sabe, vive lá. Então aqui o que a gente está querendo fazer quando a gente fala corrente, é totalmente o contrário de aprisionar. Corrente às vezes pode ser aquela que é um elo ligado ao outro, mas que pode ser, cada um tem a sua própria maneira de estar com o seu elo ali, tá? Então quando a gente fala que aqui somos uma corrente do bem, não é para que ninguém se sinta aprisionado por estar usando a palavra corrente, tá? É assim para mostrar que nós estamos fluindo com o mesmo sentimento, por ter vivido muita coisa parecida, no mesmo lugar, vivemos na corporação Mórmon, do eu, e hoje a gente está num caminho aí de a gente viver a nossa própria vida da nossa maneira, tá? Mas é com carinho que a gente utiliza às vezes esse termo, mas obrigado por ter comentado. E você também falou sobre muito o movimento, né? Deveria talvez ser um movimento, mas sim, podemos até dizer assim. E você também falou a respeito dos religiosos, né? Que lá os empreendimentos capitalistas da corporação Mórmon, isso aí tem tanto. O Tom, se eu não me engano é o Tom, meu amigo Tom também, ele chegou a falar no canal dele, minha história do mormonismo, a respeito de vários empreendimentos financeiros da corporação Mórmon. E tem demais. Às vezes a gente fala aqui por cima, na verdade, o shopping comprou um hotel de luxo, ações na bolsa, mas é muito mais que isso. Listas e listas de empreendimentos que geram lucro. Vocês já pararam para pensar? A corporação Mórmon, ela tem lucro com o que é doado. Então esse que é o problema, tá? E obrigado então por ter comentado aqui com a gente, Marcelo Cavalcante. O próximo comentário é do Roberto Alves. Ele comentou: boa tarde, Paulo. Hoje eu estava ouvindo o seu podcast Vote em General Smith. Achei muito importante sobre General Smith. Eu lembro desse episódio que eu fiz, o Roberto Alves. Na verdade, eu acho que eu falei 2 vezes sobre isso. Lá no comecinho, e depois eu falei sobre esse mesmo assunto. Porque as pessoas às vezes falavam, como é que é o Joseph Smith, como é que era, tal. Sim, o final da vida dele, ele estava lá num cavalo com aquele chapéu de coronel, uma espada na bainha, queria ser chamado de General Smith, foi o nome que ele tinha dado dos santinhos dele, né? Na época que ele quis ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Mas obrigado por ter acompanhado e visto esse episódio, tá? É um episódio bem interessante também, eu gostei de ter falado sobre isso. E para finalizar, vamos ler o comentário do Josimar Sikorski. Nossa, espero que eu tenha acertado. Comentou assim: olá Paulo, meu nome é Josimar Sikorski, estou há cerca de 4 anos afastado da igreja Mórmon. Quando iniciei o meu afastamento da igreja, aos poucos eu notava o quanto eu era um soldadinho enlatado dos últimos dias. Isso foi boa. Atualmente eu não carrego mais aquela culpa
condenatória que a igreja me massacrava. Lógico que eu nunca fui um santo, mas conforme eu mais me culpava, mais eu me sentia mal e inútil, até para fazer as coisas do dia a dia, que é trabalhar, estudar e meu lazer pessoal. Pelo pouco tempo que eu sou inscrito aqui no canal, vejo realmente que não sou o único peixe fora d'água vendo pelos comentários dos inscritos. Que a nossa corrente do bem continue nos fortalecendo e que o nosso processo de desvinculação seja mais forte que imaginamos. Um abraço e obrigado por partilhar conosco o que esperamos ouvir. Muito obrigado por seu comentário, Josimar Sikorski. O que você falou aqui é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, você falou aqui, quando eu iniciei meu afastamento da igreja, aos poucos eu notava o quanto eu era soldadinho. Eu falo sempre sobre isso. Conforme a gente vai saindo da corporação Mormon, a gente vai revendo as ações que a gente tinha e o que falavam e como tratavam a gente lá. E a gente vai vendo muita coisa. Pô, será que eu deveria ser tratado do que... Por exemplo, você vai lembrar de uma entrevista sua. Quando você começa a sair da igreja, você começa a olhar para trás. Aí você vai lembrar de uma entrevista sua que o bispo chamou sua atenção. Aí você acaba revendo isso na sua mente e fala, pô, será que eu deveria ter ouvido isso aí? Eu merecia ter ouvido esse raio de chamar a chamada de atenção que o bispo me deu. Então você começa a rever as coisas lá de dentro. As coisas que você fazia como soldadinho, você revê também. Pô, será que eu deveria ter tratado a pessoa tal aquela vez com arrogância? Porque para mim foi, né? Então a gente acaba revendo esses itens. Desculpa o barulho de trânsito, tá? Que se vocês ouviram, que eu tô perto aqui também, o trânsito tá bem intenso. Então, foi legal o seu comentário, Josimar, por causa desses detalhes que você colocou, né? E, por exemplo, que a nossa corrente do bem continue. Pô, legal você ter desejado isso pra gente, que espero também que continue. E esse processo de desvinculação que você falou aqui, realmente, ele é um processo, às vezes, até mais demorado do que a gente pensa. Quanta gente, pô, saiu da igreja... faz 5, 6 anos, a pessoa ainda tem muita coisa que dá gatilho e é difícil, não é um processo fácil. Uma coisa que a gente pode garantir, é melhor você viver com a verdade do que não. Eu nunca, volto a falar, que nem eu falei no episódio passado, eu não falo para ninguém sair da igreja e não quero que ninguém saia se está feliz lá, não peço isso. Mas eu peço o quê? Reveja seus conceitos, põe à prova algumas coisas, às vezes você vai lá, eu não quero acabar com a fé de ninguém. É um dos assuntos que eu falei no episódio passado. Tá certo? Então acho que foi isso. Foi legal ler os comentários hoje de quem comentou no comentários número 5. Então esse episódio que você tá ouvindo, comentários número 6, se você comentar aqui, eu vou ler no próximo, que vai ser o comentários número 7. Combinado? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.